Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sejam bem-vindos ao canal. Se gostarem do conteúdo, se inscreva e deixe o seu like. Estaremos falando hoje de algumas curiosidades sobre o cavalo. Os cavalos são criaturas fascinantes. Mesmo que você nunca aprendeu a andar em um, você pode passar a vida inteira estudando-os e ainda ter muito o que explorar. Então aqui tem alguns fatos interessantes sobre os cavalos. Curiosidade número 1. Cavalos dormindo em pé. Sim, os cavalos dormem em pé. Eles dormem deitados também, mas apenas por um curto período de tempo. Cavalos não podem arrotar. Isso mesmo, os cavalos não podem arrotar, pelo menos não como os humanos fazem. Eles não podem vomitar ou respirar pela boca como os humanos também fazem. O sistema digestivo de um cavalo é uma rua de mão única, ao contrário do gado e de outros ruminantes que regurgitam a comida para mastigá-las novamente. Embora eles tenham uma maneira bastante eficiente de processar os alimentos fibrosos e duros que compõem sua forragem, esse sistema longo e unidirecional pode causar problemas que resultam em cólicas. Outra curiosidade: você pode estimar a idade de um cavalo pelos dentes. Embora você não possa dizer a idade exata de um cavalo pelos dentes, pode estimar sua idade. Os cavalos precisam de cuidados dentários adequados para seus dentes, mas às vezes um cavalo vive mais do que os seus dentes, portanto é necessário cuidado extra ao alimentar cavalos idosos. Os cavalos podem viver mais de 30 anos. Uma das perguntas mais comuns sobre cavalos é: quanto tempo um cavalo vive? A resposta pode te surpreender. O conhecimento sobre nutrição, cuidados com cavalos e medicina veterinária aumentou. Por causa disso, assim como a expectativa de vida humana aumentou, a longevidade dos equinos também aumentou. O American Quarter Horse é a raça mais popular do mundo. Apreciado por cavaleiros iniciantes e profissionais, o cavalo quarto de milha americano é a raça mais popular do mundo. Outra curiosidade: os cavalos árabes têm uma vértebra a menos do que as outras raças. O cavalo árabe é a base de muitas outras raças de cavalos leves. Eles também possuem algumas características únicas. Os cavalos árabes têm uma vértebra a menos, costela, osso do rabo, do que outros cavalos. Cavalos são herbívoros. Os humanos são onívoros, os leões são carnívoros e os cavalos são herbívoros. A forma como os dentes são formados, a posição dos olhos e o tipo de sistema digestivo são características típicas dos herbívoros. Os cavalos são animais de rebanho. Os cavalos selvagens vivem em pequenos rebanhos e os cavalos domésticos sentem-se mais confortáveis se também tiverem companheiros. Pode ser muito estressante para um cavalo viver sozinho. Para manter seu cavalo feliz, ele precisará de um amigo, de preferência equino. Cavalos foram domesticados por humanos há mais de 3.000 anos. Os cães podem ter sido domesticados há cerca de 14.000 anos. Os gatos tornaram-se companheiros humanos há cerca de 8.500 anos. O relacionamento da humanidade com o cavalo começou um pouco mais recentemente, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Embora algumas evidências tenham surgido de que os cavalos podem ter sido domesticados ainda antes. A maioria dos cavalos brancos são realmente cinzentos. A maioria dos cavalos brancos que você vê eram, na verdade, uma cor muito mais escura ao nascer e gradualmente se tornaram branco. Esses cavalos brancos podem começar como baios, castanhos ou quase pretos.
Esses cavalos não são chamados de brancos, mas sim de cinza. A frequência respiratória em repouso de um cavalo é de cerca de 4 respirações por minuto. É importante saber o pulso em repouso e a frequência respiratória de seu cavalo. Enquanto a taxa de respiração em repouso de um cavalo pode ser tão baixa quanto 4 respirações por minuto, isso pode aumentar rapidamente com o trabalho ou sofrimento. Aprenda o pulso em repouso e a frequência respiratória do seu cavalo.